Boa noite, ouvintes do programa África Focando em Vidas. Eu sou a missionária Márcia e tenho um enorme prazer de compartilhar a preciosíssima palavra de Deus com os queridos ouvintes. Eu quero ler em João 12, eu vou ler de 1 até 7, que diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Essa é uma passagem muito maravilhosa e onde nós vemos o coração de uma verdadeira adoradora. Nós vemos aqui que Jesus estava ali em Betânia, 6 dias antes da Páscoa. 6 dias onde ele celebraria a última Páscoa dele neste mundo. Estava ali Maria, Marta, sua irmã, e Lázaro. Marta servia. E Maria estava aos pés de Jesus, ela tomou uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço. Um perfume importado, caríssimo, que ela guardara para uma ocasião muito especial. Ela, no seu íntimo, sabia aproveitar as oportunidades. No seu íntimo, talvez ela imaginava que não teria outra oportunidade como aquela, como realmente não teria. E quis aproveitar. É importante que nós, servos do Senhor, que nos dizemos servos do Senhor, saibamos aproveitar todas as oportunidades aos pés do Senhor, oferecendo o que nós temos de melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos financeiros, o melhor da nossa alma, nossos melhores sentimentos, tudo de melhor para Ele. E não é raro pessoas se oporem quando percebem que há um adorador, que há alguém que está ali se deleitando na presença de Deus. Sempre vai ter alguém, um opositor, alguém que vai dizer alguma coisa contra a sua atitude, querendo tirar você daquela dimensão espiritual que você se encontra e trazer para essa dimensão material. No caso, foi Judas. Ele reclamou porque achou um desperdício aquilo que Maria estava fazendo. É assim. Muitas vezes as pessoas estão dizendo é um desperdício o que você está fazendo, dedicar sua vida lá na África, na zona rural. Por que fazer isso se você pode ir para uma metrópole? Mas a gente tem que fazer o melhor para Deus, porque o melhor para Deus é o que é melhor para nós. E como as pessoas costumam dizer, e o melhor lugar para nós é no centro da vontade de Deus. E Maria estava ali, e Jesus estava se agradando, ela estava se deleitando, e ele também estava muito satisfeito com o gesto daquela mulher. Não porque fosse um perfume caríssimo, isso não importa para ele, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, tudo é dele. Mas porque viu um coração sincero, porque a Bíblia diz, ele mesmo diz, que é assim que Deus busca corações sinceros, que o adorem em espírito e em verdade.
E aquela mulher estava ali adorando em espírito e em verdade. E muitas vezes é dentro da nossa casa que as pessoas estão querendo nos tirar dos pés do Senhor. Nós temos visto tantas pessoas se encurvando diante do dinheiro, diante do Deus desse mundo, Mamon, diante da fama, se encurvando diante da corrupção, outro por coisas ainda mais vis, se encurvando para juntar cocô de cachorro na rua, mas não querem se encurvar diante do Deus Todo-Poderoso, do nosso Jesus, que ele estava ali, era a última oportunidade que Maria tinha. Aproveite as suas oportunidades que você tem para ficar diante do seu Senhor, diante do leão de Judá. Nós não sabemos quando vamos partir dessa terra e nem quando ele vai voltar. Pode ser hoje, pode ser agora. E as oportunidades, elas passam e não voltam mais, muitas vezes, a maioria das vezes. As nossas oportunidades de ficar aos pés do Senhor são imperdíveis. Não devemos desperdiçá-las. Então, o Senhor se agradou daquela oferta ali de Maria, não porque era algo de grande valor monetário, mas era algo de grande valor espiritual. Deus, ele primeiro se agrada do ofertante, para depois se agradar da oferta. Assim foi com Abel. A palavra de Deus diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro vem o ofertante, o coração. Depois vem a oferta. Aquela mulher viúva que deu uma moedinha só, que Jesus viu e se agradou e elogiou, porque ele sabia que aquela moedinha era tudo para ela, enquanto que os outros davam o que sobrava. Nós não devemos dar o que sobra. Nós não devemos oferecer o que sobra, porque Jesus ofereceu o melhor para nós. Ele estava indo ali, passando por Betânia. Logo, na continuação desse mesmo capítulo, nós vimos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, no capítulo 13, nós vemos que Jesus lava os pés dos discípulos. E também no 13 ainda, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E logo ele vai ser crucificado. Ele continua dando instruções e depois ele vai ser crucificado. Ele ia oferecer a si mesmo o melhor de Deus para nós, o seu Filho. Ele ia oferecer a sua própria vida. Ele ia pagar uma dívida que nós tínhamos impagável, que nem o ouro e nem a prata e nem a coisa mais preciosa deste mundo poderia pagar. Ele estaria ali naquela cruz, derramando seu sangue para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ele estaria ali na cruz derramando seu sangue para nos dar uma vida abundante, uma vida que mesmo nós estando em meio à guerra, nós podemos experimentar a paz. Só Jesus poderia fazer isso por nós e Maria, ela soube aproveitar muito bem aquele momento. Ela ofereceu o melhor. A Bíblia diz que ela ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Ela ungiu os pés de Jesus porque ela sabia que ali não eram quaisquer pés. Eram os pés daquele que anuncia a paz. Eram os pés daquele cordeiro mudo que iria para aquela cruz sem se defender, porque ele não estava sendo assassinado, ele estava se oferecendo como sacrifício pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que a casa se encheu do cheiro do unguento, e assim que deve ser a nossa vida, aquilo que a gente oferece para o nosso Jesus, aquele sacrifício vivo que é o nosso corpo, isso ele possa receber
como um incenso, como um cheiro suave. E onde quer que a gente vá, a gente deve fazer exalar esse perfume de Cristo que há em nós. Que Deus Todo-Poderoso nos ajude a valorizar aquilo que Deus valoriza. Que a nossa escala de valores esteja conforme a escala de valores de Deus. Que o nosso essencial seja o essencial de Deus. E Maria estava ali, diante de uma situação, diante de um momento maravilhoso para ela. A Bíblia diz que Marta servia. Marta, em outro momento, nós vimos que ela reclamava: Senhor, manda Maria me ajudar. E Jesus falou, em outro momento, ela escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Então, queridos irmãos, muitas vezes nós relutamos em dar o melhor para Jesus, pensamos que vamos reter aquilo, que nós vamos usufruir, que nós vamos desfrutar, e muitas vezes vem o furtador e leva, muitas vezes perdemos num negócio mal feito, num golpe, mas a adoração que nós prestamos ao Senhor, os momentos que nós vivemos aos pés do Senhor, a experiência profunda que nós temos com Jesus, ninguém pode nos tirar. Nada será tirado. Então, desfrute dessas oportunidades que você tem de ficar aos pés do Senhor. E aqueles mesmos pés estavam indo entrar em Jerusalém para ser morto, para ser oferecido como sacrifício, o último sacrifício, que não precisou mais matar boi, matar vaca, matar carneiro, porque o sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus só era necessário. E ali cessaram os sacrifícios. Para nós cristãos, que graças a Deus entendemos isso, nós possamos sempre reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, nós possamos sempre oferecer o melhor para Ele, possamos sempre ter essa disposição na nossa alma, de estar aos seus pés, de nos encurvar aos seus pés, porque aos pés de Jesus nós encontramos o que é essencial para as nossas vidas. É aos pés de Jesus que nós encontramos a sabedoria necessária, a sabedoria do alto, a paz, é que nós encontramos tudo que nós precisamos para viver em outra dimensão, mesmo com os pés neste mundo, mas os nossos olhos estão fixos no Senhor e nós esperamos a nossa pátria, que não é aqui, e um dia nós vamos desfrutar de uma vida melhor com Ele, para sempre, em nome de Jesus.